Olá, queridos alunos do Colégio Estadual Edivaldo Brandão Correia. Bem, nesse outro vídeo agora, eu vou falar sobre coordenadas polares. Porém, a gente vai falar sobre o que o objetivo da aula diz aqui, né? Eu quero de antemão desejar que todos sejam, como tem a mensagem aqui, né? Sejam bem-vindos, né? Ou bienvenidos, ou welcome, ou willkommen Sie, né? Tudo significando seja bem-vindo nessa aula de hoje, né? 20 de abril de 2021, terça-feira. Mais uma videoaula para nos ajudar, né? Então, na outra videoaula, eu chamei a atenção sobre a teoria das coordenadas polares, né? Falei sobre alguns suportes didáticos, como o material do professor Jaci Venturi, que é muito bom para pesquisar também, para rever, né? A parte sobre plano cartesiano ortogonal. E a parte de cálculo eu dei uma prévia lá falando sobre as figuras trigonométricas que são utilizadas, né? Tangente, o arco tangente para achar o ângulo θ, o φ, e também as projeções na horizontal, calculada pelo cosseno, e na vertical, calculada pelo seno. Então, o objetivo dessa aula aqui, hoje, depois das boas-vindas, né? Mais uma vez, né? Sejam bem-vindos, bienvenidos, welcome ou willkommen Sie, é que a gente faça o que diz essa tarde aqui, né? A aula de matemática do nosso conteúdo é esse aqui, ó. Fazer, né, a plotagem, né, de ponto ou de um ponto, né, em malha polar ou em uma malha polar, e também fazer a conversão de coordenadas cartesianas em polares. A gente vai converter coordenadas que vão ser dadas com dois números reais, um para abscissa e outro para ordenada, e a gente vai converter em coordenadas polares, ou seja, distância e ângulo. Então a gente vai precisar lançar a mão do teorema de Pitágoras para calcular a distância r, né, o raio polar, e a gente vai precisar lançar a mão de três ferramentas da trigonometria, digamos assim, né, do seno, cosseno, da tangente e, mais importante ainda, o arco tangente para achar o valor do ângulo, né? Ou seja, o comprimento do raio, ou distância radial, o raio, como queira chamar, é calculado pelo teorema de Pitágoras, né, aplicando o teorema, e a parte do ângulo é calculada pelo arco tangente. Em resumo, é isso aí. Ok? Então vamos lá, né? Então fica aí, sejam bem-vindos, né? Vamos então à aula. Aqui eu preparei o material, né, para que a gente consiga, né, trabalhar de uma forma melhor. Eu preparei aqui no Docs essa atividade na data de hoje, uma atividade aqui extra, né, semelhante ao que a gente faz em sala de aula. Então, conforme eu disse, eu estou mantendo, né, o cabeçalho padrão, devo manter sempre assim, né, padrão, e ir melhorando com o passar do tempo. Instruções, aquelas que a gente combinou que eu ia colocar, e na segunda folha, então, a gente começa com o tema da aula, né, que é conversão entre o sistema cartesiano, né, e o sistema polar. Né? Então é uma conversão que a gente vai fazer entre um sistema e outro, né? O cartesiano e o polar. Conforme a gente já viu, o sistema polar ele é definido em matemática pelas coordenadas polares, né? São um sistema de coordenadas bidimensionais em que cada ponto do plano ele é determinado por uma distância e por um ângulo, né? Em relação a um ponto fixo de referência que é o polo. E nas coordenadas cartesianas, nós marcamos duas coordenadas numéricas, ou seja, são números reais. E a gente viu que o ponto de origem lá no plano cartesiano chama-se origem, mas aqui chama-se polo. E que a distância é a distância polar, né? O Rzinho, né? Aquele R que está aqui embaixo na figura, né? Já esse eixo horizontal aqui é chamado de eixo polar, ok? Então aqui a gente tem tipo um repeteco da outra aula, né? Em relação à malha polar, que é essa malha aqui em vermelho, né, que a gente tem círculos concêntricos, onde o centro do primeiro de todos eles coincide, né, o centro deles coincide com o centro ou a origem do plano cartesiano, sendo que na coordenada polar chama-se polo, né, a origem, e esse eixo que vai para cá, né, o horizontal, é o eixo polar. Aqui do lado a gente tem uma representação mais do plano cartesiano em si, onde um ponto ele foi plotado aqui, né? A gente está vendo aqui que ele sai da origem e é plotado o ponto P, ele percorre uma distância R, e depois essa distância R é projetada aqui do lado em azul, na vertical, onde a gente vai calcular essa projeção multiplicando o seno do ângulo que a gente calcular, né, pelo valor de R. Então a primeira coisa a achar é a distância radial ou raio, né, através do teorema de Pitágoras, que é essa primeira fórmula aqui que a gente viu na outra aula. E aqui embaixo, a parte vermelha, é a projeção dessa distância R na horizontal.
Pela trigonometria, a horizontalidade está relacionada ao cosseno. Então a gente vai utilizar o cosseno do ângulo dado aqui, que a gente pode chamar de θ, φ, alfa, qualquer letra grega, vezes, né, o raio, né, o comprimento que a gente encontrar aqui. Então o objetivo vai ser esse, encontrar o raio, o comprimento do raio. A gente primeiro vai plotar um ponto, então essa figura que já está pronta aqui, a gente vai começar do zero, eu não vou começar por ela que já está pronta. Aqui a gente aproveita para, a gente vai fazer uma do zero, né? Então eu vou usar um outro aplicativo, que é o Imblot, aquele que eu utilizei durante as aulas, que é mais simples do que o GeoGebra, para que a gente plote esse ponto lá e traga aquela informação para cima do trabalho, do local onde a gente vai trabalhar, ok? Da superfície onde a gente vai imprimir ou desenvolver os cálculos, ok? Que a gente pode utilizar esse próprio espaço aqui do Docs, eu vou mostrar a ferramenta, né, nele que escreve expressões matemáticas, que é o complemento chamado Hipátia. Eu vou falar um pouquinho da Hipátia daqui a pouco, foi uma grande matemática, né? A primeira mulher matemática documentada na história, né? Hipátia ou Hipácia, né? Depende, porque a origem latina ou grega, né, tem essa dupla fonética, né? Hipácia ou Hipátia, mas se refere a uma mulher que era matemática também, além de filósofa. As unidades que a gente utiliza para medir o ângulo, o texto aqui vai mostrar, né? A gente utiliza 3, né? Mas a gente aqui vai trabalhar com 2, o grau e o radiano. Uma medida angular, ela descreve exatamente a forma ou tamanho de um ângulo. Então, a unidade básica de medida angular é o grau. Grau com U, né? Porque grau com L é outra coisa, né? Designado pelo símbolo O, né? É a bolinha, né, acima de um número à direita, só a bolinha é o símbolo do grau, né? Uma circunferência, por exemplo, inteira, ela é dividida em 360 graus, né? E o ângulo reto mede 90. Então a unidade padrão de medida de um ângulo é o grau. Vou colocar aqui em negrito, né? Chamar a atenção, é o grau, né? Opa, ficou em negrito não, vamos ver se fica agora. Pronto, é o grau, cujo símbolo é essa bolinha. Agora, quando a gente toma um ângulo raso, ou seja, de 180 graus, meia volta, e divide então essa circunferência, metade dela, em 180 partes iguais. Ou seja, são 180 ângulos de mesma medida. Cada um desses ângulos representa um ângulo de 1 grau. E a gente vai no sentido anti-horário. Quero fazer também uma ressalva aqui. Daqui a pouco eu vou voltar rapidinho, só um pouquinho a teoria de coordenadas polares, porque lá teve um momento que eu falei horário onde era anti-horário, né? E anti-horário onde era horário. E isso pode gerar um pouco de confusão, né? Quando a gente está dando aula assim ao vivo em cores, né? Tem esses detalhes. Então eu vou voltar para fazer a correção, já que nós somos humanos, né, e podemos cometer alguns erros. Então eu vou voltar já já à teoria de coordenada polar e deixar bem claro que o sentido anti-horário, anti com i, anti-horário, é o positivo. E o sentido horário, ou seja, igual aos ponteiros de um relógio analógico de parede, é negativo. Repetindo, o sentido anti-horário em ambos os sistemas, seja ele sistema cartesiano, né, bidimensional, ortogonal, ou seja, o sistema polar, em ambos esses dois sistemas, o sentido considerado positivo é o anti-horário. Anti-horário, anti com i. E o sentido negativo é o horário, é o sentido horário, ok? Só para deixar claro. As conversões, né? Como é que a gente converte? Geralmente, quando se trabalha com grau, com ângulo, desculpe, nós podemos ter 3 formas de medi-lo, seja pelo grau, com o U, pelo radiano ou pelo grado. O grado ele é menos falado, os livros nem falam muito dele, né? Mas imagine aí que uma circunferência inteira ela foi dividida, até isso herda dos babilônios, né? Porque o sistema dos babilônios era sexa ou hexagesimal, né? Eles trabalhavam de 60 em 60. Isso você pode pegar um livro de história e ver o próprio modelo das carroças, né, e dos carros deles, que geralmente tinham 6 setores, né? Então, se você pega 360 e divide por 6, você encontra 60 graus. E outra coisa, o próprio sistema de contagem babilônico, ou caldeu, né, ou mesopotâmio, ele utilizava também 2 simbologias para os numerais, né, 2 desenhos. Um era a chamada asna, que parecia uma ponta de flecha virada para a esquerda, que valia 10, e o outro símbolo dos babilônios era um que parecia um prego achatado, né? Que era chamado de... Agora o nome me falhou agora, mas era como se fosse um prego, né? Ele lembra tipo um prego, né? O nome agora me fugiu à mente. Eu sei que o 10 valia asna e ele de pé valia 1. Você pode fazer uma pesquisa depois para ampliar o seu conhecimento.
ou de vocês, né, na internet mesmo, sobre sistema mesopotâmio, né, de escrita. E você vai ver que a escrita cuneiforme, ou seja, em forma de cunha, né, cuneiforme, forma de cunha, eles trabalharam muito em cima do barro, né, em cima da argila, né, para moldar. Inclusive você tem lá o papiro, a história de Gilgamés, né, a própria história que a Bíblia narra do dilúvio, né, você também vai ter um documento de Gilgamés que fala sobre o dilúvio. Não só ele, mas vários povos falam de uma inundação que já houve, né, na humanidade, comprovando inclusive o relato de Gênesis na Bíblia, né, contido ali no capítulo 9, né, quando Noé, seus três filhos, né, Sem, Cã e Jafé, que formam as três ramificações do mundo, né, Sem dá origem aos semitas, né, Jafé dá origem aos jafitas e Cã dá origem à família camítica, né? Então a gente tem três famílias ali, né, camíticas, jafíticas e semitas, né? E daí você tem a humanidade hoje todinha com todas as cores como Deus quis, né? Viva a diversidade, né? Temos seres humanos de todos os tons de pele, todos criação, né, de um único ser, né, que ama a diversidade e os criou assim. E essa minha fala remete a quem acredita numa entidade superior, seja ela que nome você queira dar, né? Quem não acredita, siga sua filosofia, temos que respeitar o direito, né, de quem não acredita também, né? Isso faz parte do respeito. Então, os babilônios que eu me referi, eles tinham um sistema de contagem de 60 em 60. Isso você diz assim, poxa, era complicado, né? Eles tinham lá o prego, vamos chamar de prego aqui, né? Que na verdade é o cravo, lembrei o nome agora. A mente trouxe o nome, graças a Deus, cravo. E o outro símbolo era a asna. Então, quando eles queriam representar, por exemplo, o número 2, eles poderiam desenhar dois cravos, né? E interessante que você tinha o cravo também valendo 60. Então, assim, para quem olha assim, fica meio confuso. Hoje, e como era que se 2 é. Se a representação do numeral 2, né? São dois cravos, como é que seria 61? Dois cravos também, né? Então geraria um pouco de confusão. Por aí você vai perceber por que a matemática evolui, né, para os 10 símbolos indo-arábicos, né, desenvolvidos pelos hindus e pelos árabes, que são utilizados ao redor do mundo, né, do mundo todo, né? Desde 1549, quando foi liberada uma obra na Europa chamada Liber Abaci, né, em latim, Liber Abaci, esse documento ele prescrevia toda a forma de escrever do Ocidente, né? E isso foi passado pelos otomanos ou árabes, né? Roubado, digamos assim, né? O termo correto é esse, pelos europeus, né? Que os europeus são muito inteligentes, mas em alguns aspectos eles gostam de se aproveitar da cultura dos outros, né? Inclusive a chinesa e outras, né? Para produzir coisas muito semelhantes aos outros povos. E os otomanos ou árabes é que foram os grandes responsáveis por levar essa forma de contar e de escrever de 0 a 9, né? Ou seja, os 10 algarismos. Inclusive é por isso que tem o nome algarismo, né? Se você for pesquisar, tem um matemático chamado Al-Khwarizmi, ou Al-Kharizmi, né? Em árabe, e o Al-Kharizmi, que você aprende um pouquinho dele lá quando dá a equação do segundo grau, função quadrática, ele é do nome dele que deriva a palavra algarismo, né? Lembrando que nós temos três conceitos para numerais na matemática: número, numeral e algarismo, e não são a mesma coisa. Número é a ideia de quantidade. Quando nós falamos palavras como advérbios muito, pouco, bastante, suficiente, né? A comida está suficiente para você? Tá, já está o suficiente, eu não como mais do que isso. Então, quando você vocaliza, né? Ou fala, né, uma frase dessa, um matemático, ao observar essa fala, ele percebe nuances, né, de numerais, ou seja, a ideia de numerar, de número está aí, a ideia melhor de quantidade, que é número, está aí, bastante, pouco, muito, mais ou menos, né? Essas frases assim dão uma ideia de uma quantidade. Não é uma quantidade necessariamente específica, mas ao falar ou vociferar, né, ou vocalizar, a gente transmite a ideia do que a gente quer. Por exemplo, mãe, não bote muita comida para mim não, que eu não estou com fome, bote pouca. Nós não vamos imaginar sua mãe contando lá grão por grão de feijão, na verdade seria maluquice. Ninguém faz isso, né? Mas a gente imagina que é aquela concha, aquele objeto, né, que é utilizado para retirar, né, esse tipo de alimento, ele não virá cheio, que já é outra ideia de quantidade. Cheio, a gente remeteria a ele estar quase derramando, né, até a boca. Quando você falou bote pouco, que eu não estou com fome, tenha certeza que a sua mãe vai entender isso como menos do que a quantidade usual que ela colocaria, não é isso? Então isso aí é a ideia de número para o matemático. Número não é o que se escreve.
O que se escreve pode ser numeral ou algarismo. Numeral quando a gente tem algo falado, escrito ou simbolizado ou indigitado, né, através de símbolo. Por exemplo, ao você estar comprando 2 abarás e estiver conversando com sua namorada, seu namorado, seu ficante, sei lá que diabo é, né? Com quem está lá com você. Às vezes você está numa conversa tão empolgante que você simplesmente a baiana está lá dizendo, a baiana está com um monte de gente para ela atender e ela quer lhe atender rápido porque os outros pacientes, os outros clientes já estão impacientes, né? Ainda mais na pandemia, né? Então, assim, ela tá com pressa de lhe atender. Ela fala: "Ei, meu amigo, quantos são?" Mas você tá tão empolgado com a namorada ou com o amigo conversando que você só vira para ela e faz assim: "Ah, 2", aponta. Você não fala nada, você faz o gesto com a mão 2. Ela não entendeu, não? Quantos são? Entendeu. Você precisou escrever num papel o algarismo 2, que é um algarismo indo-arábico, não é nem mais Mesopotâmia, né? A gente já está na Arábia e na Índia. Você não precisou escrever, bastou você fazer o gesto com a mão. Ela já entendeu que são 2 abarás que ela vai preparar e entregar a vocês, porque tem que atender os outros. Concorda? Isso aí é numeral, ok? Alguém está falando em outro idioma, né? E você está aprendendo, começando a contar inglês, né? E você fala 0, 1, 2. 2 é 2, né? Você não precisou agora fazer o gesto. Você vociferou, vocalizou, falou, né? 2 em português, two, em inglês, zwei, em alemão, dos, em espanhol, né? E aí vai, né? Duo em italiano, e aí vai. Você falou 2, então o que é que acontece? A pessoa compreendeu ou não a sua comunicação? Compreendeu. Houve a necessidade de você utilizar um símbolo estritamente matemático sobre um papel ou uma lousa para mostrar a pessoa. Primeiro que a pessoa não é analfabeta, é tão inteligente quanto você, então não precisou. Você usou agora a voz ao invés da mão. Né? Você falou 2 ou two, se for com um estrangeiro que fala inglês. Então você falou isso. Isso é numeral. Aquilo que se escreve, né, através de palavras, ou de voz, ou de gestos, é numeral. Agora, quando a gente utiliza do 0 ao 9, aqueles símbolos que a gente começa a aprender lá, quando nós somos pequenininhos, né? Colocamos lá 0, 1, 2, né? 3, e aí vai, aprende a cobrir aquelas letrinhas pontilhadas quando você está aprendendo coordenação fina, né? Lá na alfabetização. Aquilo ali, em homenagem a Al-Khwarizmi, ou Al-Khwarizmi, que é o árabe, foi chamado de algarismo. Pronto. Então, quando você fala algarismo, você está a falar árabe, ok? Algarismo é de origem árabe. Logo, quando você abre uma tabuada, está escrito lá numerais indo-arábicos. Indo remete ao povo indo, né? Os hindus, Índia. E arábicos, o nome por si só já se traduz, não é verdade? Eles é que são os responsáveis, ok? Então, quando a gente fala em conversão angular, nós vamos estar utilizando numerais ou algarismos aqui indo-arábicos. Então, temos 3 sistemas: o grau, o radiano e o grado. O grau é o comprimento da circunferência, digamos assim, dividido em 360 partes iguais. 1 sobre 360. Esse 1 representa o comprimento da circunferência. Dividido em 360 partes iguais, se eu ligar o centro a essa parte, eu vou ter 1 grau. Depois 2, 3, 4, até dar a volta inteira, né? Ou um ângulo raso, conforme foi falado antes, 180 graus. Você escolhe quanto quer. Em relação ao grado, alguém imaginou não trabalhar 360 partes. Alguém entendeu que poderia dividir a circunferência em 400 partes, para o sistema ficar o mais decimal possível, né? Em vez de você ter 90 graus, você teria ali 100 graus, digamos assim, ou 100 grados, né? Quando se escreve lá 90 graus, você teria em grados 100 graus, ok? Onde se escreve 360 graus, você teria 400 graus. Onde se grafa 180 graus ou um ângulo raso, você teria 200 graus. Entendeu? É um outro sistema. E o π radiano se refere ao comprimento do arco, né? Meio arco é considerado π. A volta inteira é considerado 2π, ok? Comprimento 2π. Para você não confundir esse π com o π de lá, né, do numeral, mas que tem relação, porque se refere a arco, corda, né, que está na teoria aí de geometria plana, você tem uma sigla com 3 letras que é colocada ou pós-colocada, né, depois do símbolo π, que é uma letra grega, π minúsculo no caso,
que é a sigla rad. Então, quando você vir escrito πrad, significa unidade de medida angular chamada π radiano, ok? É a unidade radiano. Radiano se refere à volta, né, ao comprimento do arco. Vocês vão ver isso mais em geometria detalhadamente. Então você vê como esses povos antigos são importantes, né, toda a contribuição que eles deram. E quando você faz conversão de ângulo, né, em grau para radiano, a gente utiliza justamente o que está nessa tabela aqui. 2π rádio, 2π radiano, 2πs, né, radiano, equivale a 360 graus. Logo, a metade, que é 1π, equivale a 180. Π sobre 2, rad, veja que todos terminam com rad, para chamar a atenção que não está se referindo ao numeral irracional 3,1415 e 200 bilhões de casas, né? Não, está se referindo aqui ao arco. A gente sabe que todo arco aberto, ele vai, você abrir um arco com o compasso, a gente vai ter nele um ângulo, né? Para quem não lembra o que é isso, eu vou fazer uma exposição aqui rapidinha, utilizando uma outra plataforma aqui, onde eu vou pegar um compasso ao vivo em cores, para a gente traçar um arco aqui e relembrar alguns conceitos da geometria plana, né, euclidiana. Então, vou pegar como suporte aqui esse compasso, ok? Vou aumentar a tela aqui, maximizar, né, é o termo. Chamar esse compasso para cá. Ele permite que eu altere o tamanho dele se eu mexer aqui nessas bordas, né, como qualquer, né, imagem. E quando eu clico aqui, eu abro o arco que eu quero, o tamanho. Suponhamos que eu esteja lá embaixo com a régua. Então, vou pegar o elemento régua, vou trazer para cá. E vamos supor que eu quero a ponta seca no zero, né? No zero, mais ou menos. E quero fazer um arco de... pronto, tá aqui. Vou abrir a ponta agora. Quero fazer um arco de quantos centímetros? 4 centímetros. Então, eu medi aqui, ó, 4 centímetros com a régua, ok? Vou dispensar a régua. Vamos dispensar a régua aqui. E fazer esse arco aqui, né? Agora eu vou pegar o compasso aqui e vou girá-lo, né? Aqui no círculo, ó. Ok? Então ele fez aí totalmente uma circunferência, né? Mas se eu quisesse fazer só um arco, vou ampliar aqui o tamanho dele aleatoriamente, né? Sem a régua. Se eu fosse fazer um arco, eu faria isso, um arco, ok? Vamos dispensar o compasso. Então, pegando aqui uma linha e vindo até o centro, assim, a grosso modo onde ele estava aqui, e daqui para cá. Essa região aqui que eu vou tentar pintar de vermelho, se o vermelho for liberado aqui. Foi liberado. Cadê? Vermelho. Essa região aqui que eu vou pintar aqui, ó. Essa aqui é o ângulo. E a gente utiliza... Aqui é a origem, né? O centro, né? A ponta seca do compasso estava aqui. Então, aqui é o ângulo. Se eu pegar uma borracha... deixa eu pegar uma borracha aqui. Eu vou apagar parte aqui dessa circunferência, né? Só para mostrar uma coisa. Então, aqui eu tenho o ângulo. O ângulo a gente usa a letra o quê? Grega, né? Então, eu vou utilizar aqui a letra... Já usei θ, né? Já usei φ. Vou usar alfa. Primeira letra do alfabeto grego. Inclusive, a primeira letra do alfabeto grego, alfa, né? Somado com a segunda, que é beta, forma a palavra portuguesa alfabeto. É daí que vem, né? Vem do grego. Então, tá aqui, ó, alfa. Então, mas o que você quer demonstrar aqui? Eu quero demonstrar que essa parte que eu pintei de vermelho aqui é o ângulo, né? Que é o espaço compreendido por duas semirretas, né? E a circunferência que você vê abaixo, ela foi dividida em 360 partes. Então, se eu fizer essa ligação aqui dessa semirreta com a primeira parte, eu vou ter 1 grau. Com a segunda, 2 graus. E assim sucessivamente até completar a volta inteira, ok? Aqui eu tenho o ângulo e aqui essa abertura aqui que eu fiz com o compasso é o que se chama de arco, que eu vou chamar de L, que ele tem um comprimento L, entendeu? É esse arco aqui que a gente utiliza a letra π, com π minúsculo, né? Porque π maiúsculo em grego é assim, e a gente não usa a letra grega π para essa função, ela é utilizada no nível superior para outra função que você vai ver no futuro, mas a gente utiliza o π minúsculo, que é assim, né? Esse π minúsculo vem da palavra periferia em grego, e periferia significa contorno. Então, quando a gente pega esse contorno todo da circunferência, que a gente chama de C, né? Os livros de matemática chamam de C, de contorno, né? Em grego, periferia, e a gente divide pelo diâmetro, o que a gente traçou com o compasso aqui foi o raio. Se a gente dobrar o valor do raio, se chama diâmetro. Então, o diâmetro, representado por D maiúsculo, corresponde a 2 vezes o comprimento do raio, né?
Lembrando que esse raio aqui está numa escala. Você viu que eu peguei a régua e utilizei com a unidade centímetro. Então, se eu fosse dar aquele tamanho aqui, eu colocaria aqui o raio. O raio aqui, como eu medi 4 centímetros, dessa daqui de baixo foi 4 centímetros na escala internacional, né? Já o diâmetro, que é o dobro do raio, então seria 8 centímetros, ok? Então, quando eu pego o comprimento de uma circunferência, a periferia dela e divido pelo diâmetro, independente do tamanho dessa circunferência, os matemáticos perceberam que sempre gera um número começado pelo algarismo 3, ok? E aí as aproximações da matemática, computação e outras chegaram que nós temos hoje 3,1415, né? E mais de 200 milhões de casas, ok? Então aqui tem um conceito de ângulo e aqui tem um conceito de arco, a grosso modo, para poder a gente entender melhor a aula, ok? Então vindo para cá agora, nós temos novamente a conversão que eu falei. Então para converter um ângulo dado em grau em π radiano, basta eu fazer uma regra de 3, né? Eu posso utilizar para a regra de 3 essa medida de baixo, 180 graus, dizer que ela equivale a π radiano, 1π, né, radiano, ou usar a regra de 3 de cima, dizer que 360 graus corresponde a 2π. Claro, se 180 é a metade de 360, é 1π. Qual é o dobro de 180? 360, então é 2π. Ok? Simples assim. Para resolver, a gente então pode utilizar o que? Resolver se entende, converter, né? Para a gente converter de uma grandeza para outra, de grau para radiano ou vice-versa, é necessário apenas aplicar uma regra de 3. Quem não se lembra de regra de 3, simples e composta, eu já coletei aqui da internet, daquele site muito bom, né? Aquele canal chamado Curtas Matemáticos, que é muito bom, a SEC começou trabalhando com ele, e eu fui explorando ele, né, para ver, ele é muito bom, porque ele é curtinho, os vídeos são pequenos e são muito objetivos, né? E é muito legal isso. Então você vai perceber lá que eu vou colocar aula sobre isso, sobre regra de 3 simples e composta, lá num tema na nossa sala virtual, porque você, se quiser consultar esse material, eu vou colocar ele separado, né? O que é regra de 3, o que é... Eu vou botar sobre o tema aritmética, para não publicar muita coisa. Aí lá dentro eu vou colocar esses vídeos sobre regra de 3 simples e composta, e também os vídeos sobre operações com frações, adição e subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação. Embora os vídeos iniciais só trabalhem inicialmente com as 4 operações, mas quando eu gravar um outro vídeo sobre revisar expressões numéricas, cálculo aritmético com números naturais, inteiros relativos, racionais, reais, aquela coisa toda lá da teoria dos conjuntos, né? Capítulo 1 do livro, da página 1 a 39, aí eu vou me referir a essas 6 operações, ok? Isso é no outro episódio, no outro momento, porque agora o foco nosso é aquele do início falado, é plotar esse ponto. Então, o que é que a atividade nos propõe? Eu passei ela para cá para o Docs, mas eu tinha feito ela bonitinha aqui, ó, no Jamboard, né? Qual é o objetivo da aula? O mesmo que foi apresentado no início, né? Converter. Então, eu tive que fazer essa fala histórica para a gente entender um pouco de onde vêm as coisas, né? Para a gente não só receber a teoria assim, tome, receba e faça e já foi. Claro que na hora da prática é assim, né? Tome, a teoria é essa, responda. Mas a gente precisa entender de onde certas coisas vêm. E eu tentei resumir aqui, viu? Porque matemática tem mais de 5.000 anos para contar de história, é muita coisa. Então vamos para cá. O objetivo é converter, né, o sistema cartesiano para o sistema polar e vice-versa, ok? E a gente tem aqui aquela situação que eu trouxe de novo para cá, né? O ponto plotado com o que a gente já falou, né? O objetivo é esse que está aqui de rosa à esquerda, acima, conversão entre o sistema cartesiano e polar. E a gente vai, então, eu propus esse problema. O problema diz o seguinte: considere um ponto P, coordenadas de P, né, que são 3 e 4. Ao ler isso aqui, nossa interpretação precisa ser automática. Isso é coordenada polar ou cartesiana? Lembra aí outro vídeo? Cartesiana, né? A polar trabalha com o quê? Ângulo, distância e ângulo. E a cartesiana, números reais. Abscissa na horizontal, ordenada na vertical. Isso no sistema bidimensional, porque se tiver no tridimensional, que é lá no primeiro ano de faculdade de geometria analítica, você vai trabalhar com a abscissa, a ordenada e cota, que é a terceira medida na vertical. Mas aqui a gente está ainda respeitando o que François Viet, René Descartes e Pierre Fermat criaram, né? O sistema cartesiano, que deveria se chamar fermatiano, né? Porque foi Fermat que construiu os eixos, não foi Descartes. Mas Descartes levou a fama, né? Já era advogado, já era filósofo, tinha muita literatura na cabeça, muito texto, e era muito inteligente, e realmente o mundo todo se curva, né, diante de Descartes, porque graças a ele é que existe o sistema realmente cartesiano. Inclusive o nome cartesiano vem de Descartes, em francês, que em latim é Cartese, e em português vira
cartesiano, ok? O problema propõe aqui um ponto P localizado com as coordenadas 3 e 4. Então eu sei que x é 3 e que y é 4, ok? Proceda da seguinte maneira. Letra A, a plotagem do ponto P no sistema ortogonal. Letra B, o cálculo da distância entre a origem do plano cartesiano e o ponto P. E na letra C, eu peço para fazer uma consideração. Considere que a distância encontrada na letra B, que é o raio, né, que a gente vai calcular, a distância radial, ou raio, ou coordenada radial, como queira chamar, seja a distância radial r de um sistema de coordenadas polares. E, por último, encontre o valor do ângulo. Então, a gente vai precisar lançar a mão da trigonometria para achar esse ângulo, porque o ângulo ele é calculado em função do arco tangente. Lembra do outro vídeo? E o conceito de tangente é uma relação entre seno e cosseno, ou seja, projeção vertical sobre projeção horizontal. Isso nos dá tangente. Se eu quiser, e nos dá o valor de um arco. E já vimos o que é arco agora há pouco. Se eu quiser calcular o ângulo, eu tenho que achar a função chamada arco tangente, abreviado na calculadora científica como ATAN, né? Arco tangente de um ângulo tal. Esse ângulo tal geralmente em letras gregas minúsculas, ok? O que é que eu preciso saber para resolver esse problema? Porque quando a gente se depara com um problema de matemática, seja ele de que conteúdo for, da álgebra, da aritmética, da geometria, da probabilidade, né, polinomial, números binomiais, né, binômio de Newton, ou matemática mais elevada, como cálculo 1, né, limite, derivadas, integral, integral dupla, né, seja o que for que vier aí à frente, a gente precisa olhar para o problema e não achar nele um Godzilla, né, porque infelizmente a matemática, por alguns professores, ela foi... Eu digo porque eu sempre estudei na rede pública, eu sou aluno da rede pública e agradeço aos professores e a Deus, né, por eu ter sido e ser aluno, até enquanto a gente viver a vida é a grande escola, né, nós somos sempre alunos, a vida é que forma. A gente tem uma imagem que é colocada por alguns profissionais da área de educação matemática como se fosse um monstro, né? E a depender do comportamento dessa ou desse profissional, muitas pessoas tomaram medo da matemática, concorda? Não é ela em si que é o monstro, às vezes o monstro é o ser humano, né? Só que ele consegue transpor a imagem de monstro dele para a disciplina, e a disciplina termina virando um monstro. Tem suas dificuldades? Tem, como tudo na vida. Ninguém vai aprender, por exemplo, geometria de uma hora para o outro, né? Geometria é tão antiga quanto a humanidade. Há alguns livros de matemática que contam que praticamente a matemática saiu da geometria, porque o universo todo é geométrico, né? O grande geômetra, né? Que os maçons chamam de Jabalon, né? Ou Jeová, né? Ou Javé, ou Hawaii, né? O grande, né? O todo-poderoso, né? O grande geômetra, né? O Gadu, né? Grande arquiteto do universo, Deus, o criador de tudo, né? Ele é matemático, porque em tudo que você olhar na natureza, na biologia, tem matemática. Basta você olhar o seu nascimento, que começa com um óvulo e um espermatozoide, vai duplicando, né, lá dentro da citologia, vira uma célula diploide, aí vai, daqui a pouco nasce você aí com todos os órgãos do corpo, e eu também, né? Então você vê que o criador da vida, ele é um grande matemático, ok? Como sugestão de filme, assista ao filme Pi, né, com Jim Carrey, que é muito bom. Assista de novo Pato Donald no Mundo da Matemática, de Walt Disney, né, que também é muito bom. Assista o filme Uma Mente Brilhante, né, com Russell Crowe, aquele ator que fez Gladiador. É muito interessante o filme, porque além de falar da doença chamada esquizofrenia, ele é um super gênio, né? E ele consegue ganhar, inclusive, o prêmio Nobel, né? E o filme é muito interessante. O nome do filme é Uma Mente Brilhante. E outro filme também que vai ajudar a gente a trabalhar essa parte aí de não ver as coisas como monstro e ver as coisas de uma forma mais polida, eu recomendo o ator Robin Williams, né, que tem um cantor britânico, mas não é o cantor. É o ator que infelizmente se suicidou, né, Robin Williams, que fez o filme Uma Babá Quase Perfeita. Ele tem um filme que ele participa, tem vários, né, O Homem Bicentenário, Jumanji, né, a primeira versão e outros. Mas dê uma estudada, dê uma lida quem puder no filme. O nome me fugiu agora da mente, ó. Eu vou lembrar. Me fugiu agora o nome. Que é um filme muito bom, né? Além do Homem Bicentenário, passa informações muito boas e vai abrir nossos horizontes para ver a vida e ver coisas, princípios da matemática por detrás da lei, ok? Até o final do vídeo, se eu me lembrar o nome do filme, eu reporto o nome, que agora me fugiu. É muita informação na cabeça para lembrar de tudo detalhadamente, mas eu devo me lembrar. Até o final do vídeo eu devo me lembrar. Então, vamos fazer, né, esse trabalho aqui. A gente precisa saber
operações básicas de aritmética, conjuntos numéricos, precisamos também de alguns conceitos básicos da trigonometria, como seno, cosseno, né? Tangente, arco, né? Que eu tentei demonstrar rapidamente ali o que é. O teorema de Pitágoras já tão comentado, e um pouquinho de geometria plana de Euclides, né? De 330 a.C., né? Euclides de Alexandria, né? Professor da maior biblioteca do mundo que teve, a maior biblioteca cosmopolita ou mundial, né? Foi lá que os romanos depois, com Marco Antônio, né, e Cleópatra V, destruíram boa parte. Então temos aí Pitágoras, o teorema dele, né, que o quadrado da hipotenusa do maior lado do triângulo pintado de azul aqui corresponde aos outros dois lados chamados catetos. No outro vídeo eu teve um momento que eu me confundi, chamei a hipotenusa de abscissa, me desculpe, abscissa se refere ao eixo horizontal. Às vezes a gente conversando eu embolei os temas, terminei me perdendo, né? O nome correto do lado maior do triângulo é hipotenusa, ok? Do triângulo retângulo. E os outros dois lados chamam-se catetos. Então Pitágoras, pelo seu teorema, provou que o quadrado da hipotenusa, ou seja, a área que a hipotenusa faz ao gerar um quadrado, corresponde a somar a área azul, a área verde e vermelha da figura aqui, ok? E a gente precisa de uma calculadora científica. Aqui já tem um outro problema proposto 2, né, que é sobre, preste bastante atenção à foto que segue, depois extraia dela o que for solicitado. Contemplando o sistema cartesiano e o sistema polar. Então, considere a localização do submarino na foto. Qual o valor da distância da malha polar? Bem, se a gente olhar essa figura aqui e ampliar ela em casa, você vai perceber que a malha está cotada aqui de 2, acho que 3, né? 6, 9, 12, 15, né? Então dá de 3 em 3. Cada malha aqui, o espaço daqui das linhas mais grossas para as mais grossas é 3. Então cada malha vale 1 km. Vamos colocar como quilômetro, né? No problema eu acho que eu coloco assim aqui, se não estiver enganado. Então eu pergunto, qual o valor da distância da malha polar? Então se eu olhar onde está o submarino e ver qual é a malha que está tocando ele, eu vou saber a distância, né, que ele chegou. Quais as coordenadas polares desse submarino? Preciso olhar as coordenadas polares, né, dele, né, ou seja, ângulo e distância. E depois, quanto vale a coordenada radial, né, qual é o comprimento do raio? Para eu saber, eu preciso saber das coordenadas cartesianas também, né? E quanto valem as projeções, né, vertical, seno e cosseno, ao fazer a conversão para o sistema ortogonal. Então são os dois problemas propostos para a gente resolver. Um deles eu já resolvi aqui, né, no próprio Docs aqui. No próprio Docs aqui, eu já, para adiantar, plotei esse ponto. Então esse ponto que eu trago para cá, eu não vou abrir o programa para fazer isso, que nós já fizemos na sala de aula, o input, né? Eu plotei lá esse ponto e está aqui as coordenadas dele, né? 3 e 4, ok? Temos o raio aqui e a gente sabe que essa distância radial no eixo das abscissas aqui tem uma projeção. E no eixo das ordenadas tem outra que já está aqui. Na vertical é 4 e na horizontal é 3. Então não precisa nem eu calcular quais são as projeções, né? Porque já está aqui desenhado. A gente pode calcular apenas para comprovar. Mas então a letra A já foi feita, né? O ponto foi plotado. Agora a letra B, o cálculo da distância entre a origem, né, no caso do plano cartesiano, o polo no sistema polar, né, e o ponto P. Qual é essa distância radial? Bem, para calcular isso a gente viu que essa distância gera um triângulo retângulo, então a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Eu também já adiantei aqui embaixo, está aqui o teorema, né, elevando-se o valor da hipotenusa ao quadrado equivale a somar os quadrados dos catetos. Ou seja, se eu chamar de A hipotenusa desse triângulo, B e C serão os catetos, né? Então, se A estiver elevado ao quadrado, isso corresponde a somar ambos os catetos a 2. A área da hipotenusa corresponde ao somatório da área dos catetos, ok? Essa é a teoria. Está aqui o desenho, né? Se a gente for aqui mais para baixo, aqui onde eu já fiz o cálculo, deixa eu ver aqui, para adiantar a aula. Não, lembrei, eu fiz em outro local. Eu vou refazer o cálculo aqui. Então, vamos lá. Já lembrei porque que eu deixei em branco. Eu deixei em branco que eu ia falar de Pátia. Lembra que eu falei no instante, minutos atrás? Então eu ia falar de Pátia. Se você vier aqui na internet e colocar o nome dela aqui, Pátia, né? Ou Hipácia, você vai descobrir que era uma filósofa, né? Vamos fazer isso aqui rapidinho, né? Hipácia ou Hipátia, né? Basta botar um nome só. Você fez a pesquisa aqui sobre quem é a pessoa dela, o Google vai trazer essa imagem aqui lateral, que a gente pode explorar, né? Explorar essa imagem aqui lateral, aonde em linhas gerais diz assim: Hipátia ou Hipácia
foi uma filósofa neoplatônica grega no Egito romano, ou seja, quando os romanos estavam dominando o Egito. Isso provavelmente era a Ptolomaida, né? Ou seja, governada por Ptolomeu, que é um dos 4 generais de Alexandre o Grande. Né? Quando Alexandre o Grande morre, o reino dele é dividido em 4 sub-reinos, né? E aí você tem Cassandro, Lisímaco, né? Nicator e Ptolomeu. Os 4 tomam conta do Império Grego, né? O Macedônio, e o Ptolomeu vai se estender até o Egito, ok? A série dos Ptolomeus. Aí você vai ter faraós que são gregos, né? A Grécia vai ter um tempo lá dentro de Roma, melhor dizendo, vai estar dentro da Grécia, né? Porque Roma também, depois como um império, vai conquistar a Grécia, né? Grécia já havia conquistado a antiga Medo-Persa, né? O Império Medo-Persa, ok? Então ela foi a primeira mulher documentada como tendo sido matemática, Hipácia. Como chefe da escola platônica em Alexandria, também lecionou filosofia e astronomia. Ela nasceu, como diz aqui a internet, em 360 d.C., em Alexandria, no Egito. Faleceu em março de 415 d.C., no mesmo local. O país dela, melhor, os país ou pais, não tem o acento, é pais, né? É Teon de Alexandria, a escola neoplatonismo, a era que ela viveu era uma filosofia antiga, né? E aí você tem aí um pouquinho de quem foi ela. Por que a gente está falando de Pássia, né, ou Hipátia? Porque quando a gente abre o Docs e vai fazer o cálculo agora do Teorema de Pitágoras aqui, já que eu sei que os catetos são 3 e 4, a gente vai abrir um complemento nele aqui. Deixa eu voltar aqui a tela. Voltar aqui onde tem essa barra aqui, né, de menus. A gente vai aqui em complementos e vai abrir aqui o complemento que já está aqui chamado Hipácia, né, ou Hipátia, né? E esse complemento é que permite a gente escrever funções matemáticas, né, simbologias diversas matemáticas. Onde é que está ele? Lá na loja da Google, ok? A Web Store da Google. Então tá aqui, eu achei interessante porque Hipátia, né, que é o nome dele, foi uma homenagem a uma mulher, né, já que tem tanto matemático homem, né, ainda bem que botaram o nome de uma mulher. Então se a gente for escrever aqui, eu vou alterar o tamanho para tentar ficar mais visível de casa, não sei se vou alterar muito, tá aí. Ficar melhor de enxergar, botei tamanho 48 e a gente tem aí A ao quadrado, então A elevado elevado, né, a 2, ou seja, o quadrado da hipotenusa corresponde à soma dos quadrados dos catetos, não é isso? É o teorema, ou seja, é aquela verdade comprovada, né, por Pitágoras e por qualquer matemático, né? Isso é verdade. Inclusive tem um vídeo que eu fiz essa semana de menos de 5 minutos falando sobre isso também, ok? Vocês vão lá à sala de aula e ver tudo lá direitinho. Então, a gente deduz que se A, né, elevado ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos, quanto vale os catetos? Os catetos aqui é a projeção vertical e horizontal. Tem uma vertical que é 4, lembra que a gente viu lá? Os pontos são 3 e 4. Então, é 4 elevado ao quadrado somado a 3 elevado ao quadrado, né? Elevado ao quadrado. Pronto, tá aqui. Se a gente fizer essa conta aqui, ali é A ao quadrado, né? Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai encontrar 4 ao quadrado 16 e 3 ao quadrado 9, e 9 mais 16 dá 25. Então a gente deduz que A elevado ao quadrado é 25. Qual é o número que é o quadrado da 25, né? Então do outro lado, esse A sozinho aqui, a potenciação aqui viraria o quê? Radiciação. Então seria raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? Bem, tem duas respostas. Pode ser mais 5 ou menos 5, né? Vamos botar aqui 5. Mas é mais ou menos 5, né? Então 5. 5 que? Unidade de comprimento, né? Que a gente não sabe qual foi a escala. Aí quando eu der insert, aqui, ó, ele vai inserir lá no docs, então, o cálculo que nós acabamos de fazer aqui, ok? Então a gente acabou de achar, e aqui a gente reduz o tamanho dele e deixa ele aqui, né? Que a gente pode utilizar ele de novo. Vou deixar ele aqui quietinho. Então tá aqui, ó, em tamanho maior para que a gente enxergue melhor em casa, né? Já que se trata de uma videoaula. Então tá aqui, a gente acabou de calcular o comprimento radial, ok? Deu 5 unidades de comprimento. A letra B do exercício, ela nos pediu para a gente fazer uma outra coisa, né? Aliás, desculpa, a letra B foi isso.
A letra A foi para a gente plotar, está aqui o ponto plotado, e a letra B foi isso que a gente acabou de fazer. A letra C pede para a gente calcular o valor do ângulo. Bem, o valor do ângulo, se a gente chamar de θ, a gente vai de novo para o complemento chamado Hipátia, vai abrir ele, né, e vai colocar aqui símbolos gregos. Para colocar símbolo grego, a gente clica aqui no símbolo do π, ó, ok? Aí abre o alfabeto grego aqui com algumas letras em maiúsculo. Então a gente vai pegar aqui o θ, e vai aumentar o tamanho dele, para que você visualize melhor, para 48 também. Então θ é igual a quanto? Como é que calcula o ângulo? É o arco tangente, lembra? É o arco tangente que eu tinha falado, de y sobre x, né? Y é a projeção vertical, ou então chamada de seno, dividido pela projeção horizontal, que é chamada de cosseno. Mas como é que eu vou fazer esse cálculo? Bem, para fazer esse cálculo a gente pode deduzir o seguinte, que θ, que é representa o ângulo, ele é igual ao arco tangente de x sobre y. E x sobre y vale 4, né? Se a gente olhar lá, é 4 e x é 3. Então, como é que eu vou fazer isso? Bem, não tem como a gente fazer aqui. Aí volta aquele detalhe que eu havia falado sobre as tabelas. A gente precisa pegar uma calculadora científica. Eu vou pegar uma calculadora científica aqui. Ela vai abrir. Né? E a gente vai poder calcular. Essa daqui eu não vou conseguir, é do Windows, né? Que ela, ou eu não estou sabendo mexer nela, ou ela não tem o arco tangente, pelo que eu vi. Mas a outra tem. Deixa eu ver se eu abro aqui por um caminho mais rápido aqui. Deixa eu ver. Pronto, deixa eu ver se vai por aqui. Aplicativos. Todos os aplicativos. Vou ver se eu acho mais rápido aqui. Que calculadora, cadê? Acho que é Smart Calculadora. Smart é com S, né? Smart Calculadora, cadê? NAPQRS, né? Smart aqui, Smart Math Calculator. Vamos ver se ela nos ajuda, né? Pronto, acho que ela nos ajuda bem melhor. Tá aqui a função que eu tinha falado, né? Você não vai clicar em tan é tangente, você vai clicar em, nem tan h, né, que é o hiperbólico, você vai clicar em atan. Atan é o arco tangente. Vai escrever aqui entre parênteses, tá vendo? 4 sobre 3, vai fechar os parênteses, senão ela não calcula. E foi encontrado para a gente já em graus, né, porque ela está configurada para graus, né? A gente pode configurar a calculadora também para radiano, você vê aqui embaixo, ó, DEG. DEG em inglês, todas as calculadoras estão em inglês, então DEG significa degree, e degree em inglês é grau. Radians, né, que é radiano, e grade, que nesse contexto aqui quer dizer grado, né? Então você vê aqui aquelas três medidas, aquelas três formas angulares de se medir que eu havia falado durante a aula, né? Grau, radiano e grado, mas a gente utiliza o grau, ok? Em grau temos aqui então quanto deu, aproximadamente 53,13 graus, né? Então a gente vai chegar aqui e vai dizer que θ, que o ângulo θ do outro lado, desculpe, θ aqui, é igual a 53,13 e alt 167, né? Pronto, 53 graus, a grosso modo, ok? Então encontramos, e agora a gente vai colocar o que? Inserir. Para inserir lá no Docs, né? Ele quer o valor do ângulo. Ok? Então a gente fez a letra C, né? Conseguiu calcular o valor do ângulo. Vamos fechar aqui o Hipátia, reduzir ele. Pronto, deixar ele aqui, né? Que a gente pode precisar usar ele. Aliás, não vai precisar mais não, né? Então o vídeo eu estou terminando já. Então você viu aí, né, como a gente calculou o arco tangente, né? Utilizou a fórmula para calcular o arco tangente que vai nos dar o ângulo, né? Aqui ficou ACR, mas você sabe que está errado, né? É ARC, né? Botei o C antes do R, arco tangente. Acontece essas coisas quando a gente está dando aula assim, né? É o arco tangente, o importante é o conceito, o correto é aqui em cima, arco tangente. Encontramos. Foi pedido valor das projeções. Eu poderia até calcular aqui o valor das projeções, né? Que eu já calculei lá. Eu não vou fazer aqui porque as projeções se referem ao cateto na vertical e na horizontal. Na vertical a gente já sabe que é 4, né? Na horizontal sabe que é 3. Mesmo assim, lá naquele slide do Jamboard, esse outro slide aqui da aula, esse aqui, no slide número 6, slide não, no frame, né? No frame aqui número 6, né? Chama frame aqui.
eu havia calculado, então vou mostrar o cálculo já pronto aqui, ok? Se a gente fosse calcular as projeções, ele se refere a calcular na direção x e na direção y. Na direção y seria o comprimento do R, que foi 5, vezes o cosseno de 53 graus, que vai dar 4 unidades. Tinha que dar 4, né? Porque já estava plotado isso nas coordenadas cartesianas. E se eu quiser achar a projeção na vertical, que é... Melhor, essa é na vertical, né? Vezes o seno é na vertical, 4. E na horizontal, a projeção horizontal é o comprimento do raio vezes o cosseno de θ. θ deu 53,13 graus. Então, o cosseno desse ângulo multiplicado por R deu aproximadamente 3 unidades, que a gente também já sabia. Então, nessa questão aqui, as projeções só serviram para a gente descobrir o valor se estava correto ou não, né? Nem precisava fazer essa letra D aí. Mas a gente já viu aqui o cálculo pronto por causa do nosso horário, por causa do vídeo, né? Senão fica muito grande o vídeo. E temos aqui curiosidade sobre o π. O π maiúsculo, ele é uma letra do alfabeto, né? Assim como o π minúsculo, do alfabeto grego, né? Que a gente falou de Grécia hoje bastante também, né? Mas o π rad é o que falamos na aula, é a medida angular em radiano. Somos obrigados a colocar esse rad. Você acabou de ver na calculadora também, que tem a simbologia lá rad, né? Π rad. Tem o nome rad, né? Para converter de grau para radiano. E o π sozinho, ele também é um número irracional, é aquela divisão que surgiu entre o comprimento da circunferência que eu havia falado e do círculo, né? Desculpe, do diâmetro, né? Que a gente desenhou. A divisão entre o comprimento ou a periferia da circunferência pelo diâmetro gera sempre o número 3, independente do tamanho desse círculo, ok? Esse π vem em homenagem à palavra periferia em grego, né? Por isso que foi escolhido a letra π, ok? Minúsculo. Então, essa foi a nossa aula sobre conversão, né? Conforme era o objetivo da aula aqui no início. Plotar o ponto, a gente já pegou o ponto plotados, que a gente já tinha feito sala de aula, mas foi utilizar a malha polar. A utilizamos. E depois fizemos a conversão de coordenadas, né, cartesianas, que aqui está escrito errado, né? Falta um azinho aqui, né? Coordenadas cartesianas em coordenadas polares. E podemos ver também que são utilizados três formas de medir ângulo, né? Grau, grado e radiano. E assim, nossa aula ela termina. Um abraço para todo mundo. Fiquem com o Supremo do Universo, né? Fiquemos com ele o tempo todo. E depois, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre outra coisinha que são as funções, ó. Que começa aqui no frame número 7, tá vendo? Funções. Então aqui tem a teoria de funções. Vocês vão pegar esse material que vai ser postado na sala de vocês em PDF e vai começar a ler, porque sistema polar e cartesiano, creio que está bem coberto, né? O assunto. Falta agora a gente dar essa introdução de função e nela a gente vai falar sobre o conceito de função, sobre o que é domínio de uma função, o que é imagem e o que é contradomínio, e depois como é que a gente representa essas informações sobre o plano cartesiano. Lembrando que cada função vai ter um gráfico característico, né? Se é do primeiro grau, vai ter um tipo. Se ela é do segundo grau, vai ter outro tipo. Se ela é uma função cúbica, né, elevada ao cubo, vai ser um outro desenho. Se ela for representar aquele tremor de terra, né, que acontece quando tem um terremoto, o gráfico também é outro, né? Se for representar as batidas do seu coração lá quando você faz um exame cardiológico, é outro gráfico. Mas todos eles, em resumo, são desenhados sobre o plano cartesiano, ok? Então, um abraço, beijo, Deus no coração. Até a próxima. Tchau.